Semana passada nós começamos a exposição do livro de Efésios e nós paramos no versículo 15. Eu não tenho pressa nenhuma em terminar. Por exemplo, hoje nós preparamos para terminar o capítulo 1 de Efésios. Mas, sinceramente, eu acho que nós não vamos conseguir terminar. Deus, ela tem que ser saboreada. Exato, você precisa mastigar, degustar para ingerir. Não pode ser rápida. E hoje nós vamos continuar Efésios, a exposição de Efésios. Por qual razão exposição? Exposição porque nós vamos expor o que já está aqui. Nós não vamos impor. O que é impor? É o pregador é o pregador querendo colocar no texto, acrescentar alguma coisa no texto. Não, eu não posso acrescentar nem tirar nada. Eu só preciso expor. Então essa pregação expositiva é para que você entenda a palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar Efésios 1 a partir do verso 15. Diz assim. Primeiro, Ana, vamos fazer o seguinte, eu vou ler tudo, não precisa colocar não. Tá? Depois a gente volta na explicação. Diz assim, Efésios 1,15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no qual exerceu ele, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e o poder e domínio, e de todo nome que se passa ou que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. Vamos voltar no verso 15 agora de novo. Ele diz, vamos lá na tela. Por isso, também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Entenda uma coisa. Na semana passada, nós paramos no verso 14. Só que o capítulo de Efésios 1, ele encerra no verso 23. Então a gente vai continuar. Esse primeiro versículo, agora a explicação por gentileza, ele está falando, se refere ao que está escrito no versículo 3 ao 14. Ou seja, pelos santos terem ouvido o evangelho, pelo Espírito Santo tê-lo selado, e por todas as verdades que louvam a glória de Deus. Então,
o apóstolo Paulo está se referindo a quem? Aqueles que foram alcançados, aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, aqueles que estão inseridos no corpo. Por isso, gente, é muito importante, quando você ler a Bíblia, você lê o que vem antes e o que vem depois. É o que nós chamamos de contexto. Por exemplo, se a gente entra aqui apenas no versículo 15, vamos ler o versículo 15. Mas o versículo 15 está falando daquilo que aconteceu do 3 ao 14. Por que eu estou falando isso? Tomar muito cuidado com versículos soltos, versículos isolados. Porque os versículos soltos e versículos isolados, eles trazem interpretações erradas. Só para vocês terem uma ideia, as heresias surgiram e surgem de versículos soltos. Texto sem contexto. O texto, para eu entendê-lo, eu preciso analisar o contexto inteiro. Eu vou abrir a Bíblia aqui, Efésios 2, verso 4. Vamos ver o que Deus está falando comigo nesse versículo. Não é assim. Vá no início. No culto passado nós falamos da introdução. Essa carta foi para quem? Qual é a ideia dessa carta? Por que Paulo escreveu aos Efésios? Onde estava Paulo? Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E qual é o objetivo dessa carta? Qual é o pano de fundo dessa carta? Para eu entender o que está sendo escrito. E agora, no verso 16, agora, diz assim. Vamos lá? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Pode ir? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Pode deixar a explicação? Pode ir? Pode ir. Para aí, por gentileza. Paulo, ele diz: não cesso de dar graças por vós. Não cesso. Se tem uma coisa que temos que agradecer a Deus todos os dias, pessoal, é pelo Evangelho ter sido revelado ao nosso coração. Todo dia. Você sabe lá o que é isso? A graça foi revelada ao seu coração. Como eu falei no início do culto, problema todo mundo tem. A diferença é que uns têm Deus e outros não têm Deus no coração. Podemos enfrentar qualquer tipo de dificuldade e vamos enfrentar sorrindo. Por quê? Porque a graça foi revelada ao coração. Então Paulo, ele fala: eu não cesso de dar graças a Deus pelo aquilo que aconteceu a vocês, pelo espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento. O que ele quis dizer com isso? Como assim, pastor Joel? Espírito de sabedoria, espírito de revelação. Vamos aqui ao texto, na tela, na explicação. Espírito de sabedoria e de revelação. O espírito que aqui aparece está se referindo a quem, gente? Ao Espírito Santo. Assim, nesse versículo, podemos observar dois aspectos do Espírito Santo. Primeiro, a sabedoria dada pelo Espírito Santo trata da capacidade de optarmos por boas atitudes. Sabedoria. Deus nos deu espírito de sabedoria. Para quê? Para optarmos boas atitudes. Todo crente que está inserido no corpo, ele tem a sabedoria do Espírito Santo. Todo crente. O que seria de nós sem a sabedoria de Deus? Porque a sua vida é feita de decisões, de escolhas.
Podemos tomar uma decisão errada? Claro que sim. Só que nós temos uma vantagem. Qual vantagem que o crente tem? Ele tem a sabedoria de Deus, de escolher boas atitudes. Boas atitudes. Sabe lá o que é isso? Sabemos o que plantamos, vamos colher. E Deus nos dá a sabedoria para plantarmos o que é bom, pessoal. Então, espírito de sabedoria se refere ao Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz com o crente? Ele conduz o crente, ele ilumina o crente. Vai por esse caminho. Não, esse caminho não é bom. Vai por esse aqui. Amém, pessoal? E além do Espírito de sabedoria, eu vou lendo aqui, que fica melhor, vocês acompanham aí comigo. Além do Espírito de sabedoria, só abrir aqui. Em segundo, a revelação dada pelo Espírito Santo trata da revelação dos atos sobrenaturais de Deus, até então desconhecidos, mas que agora serão revelados. É que o chamamento é o que chamamos de iluminação do Espírito Santo. Então vamos lá. Quando a pessoa é inserida no corpo, ela recebe sabedoria para optar por boas atitudes. E além de sabedoria, ela recebe espírito de revelação. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Porque hoje, infelizmente, muitos distorceram o verdadeiro significado de revelação. Quando nós estávamos aqui no centro da cidade, várias pessoas entravam na igreja, no centro, e muitas perguntavam para mim assim: aqui vocês revelam? E eu no início eu falava, não. Aí depois eu comecei a pensar, esse povo, não vou mudar agora. Aí entrava uma pessoa, aqui vocês fazem revelação? Fazemos. Ah, é? Sim. Aqui nós revelamos que já está escrito. A Bíblia fala que a revelação é esse livro aqui. Então, o que é revelação ali? É os atos sobrenaturais de Deus que estavam desconhecidos, que para nós agora não estão mais desconhecidos. Nós conhecemos os atos sobrenaturais de Deus. A revelação que o crente recebe hoje, onde está? Na palavra. O primeiro versículo do Apocalipse fala, João fala, essa é a revelação de Jesus Cristo. Deus nos deu o espírito de sabedoria e revelou os seus atos em nosso coração. Você quer ver uma coisa que foi revelada ao seu coração? A morte de Cristo na cruz. A graça de Cristo foi revelada a você. Sabe o que foi revelado ao seu coração? Que Cristo morreu pelos seus pecados. Sabe o que foi revelado ao seu coração? Que ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu, mas ele prometeu voltar para buscar a igreja dele. Olha que glorioso isso. Então recebemos espírito de sabedoria e de revelação. Pastor Joel, por qual razão? O meu filho ainda, eu falo com ele de Jesus, eu prego para ele, eu chamo ele para vir à igreja, e entra num ouvido e sai no outro. Me explica por quê? Porque ainda os atos de Deus não foram revelados no coração dele, por mais que você tenha falado. Quem revela no coração do homem é Deus. Eu prego. Quem revela a graça? O Espírito Santo. Amém. E aí, continuando. Por que fala no pleno conhecimento dele?
não significa meramente conhecer cada vez mais a Deus. Num sentido bem mais profundo, refere-se à percepção da sabedoria de Deus. Obviamente que temos obrigação de buscar mais e mais conhecimento acerca de Deus, quem Ele é, quanto Ele me ama, como se move o seu coração, pois assim podemos compreender melhor o nosso Deus. O conhecimento de que se fala aqui parte do princípio de que a grandeza de sua sabedoria é relatada a nós e aberta a nós. Que toda a sua profundidade é transbordada em nós para que passemos a saber coisas das quais antes não tínhamos, o que, gente? Conhecimento. Não tínhamos percepção, as quais não éramos capazes de ver nem de compreender. E todo o processo pelo qual nos é permitida a sabedoria de Deus, somente é possível em função da sabedoria e revelação que o Espírito Santo nos concede. Então, o que significa pleno conhecimento? Pleno conhecimento não caminha para o lado, eu tenho que ser um teólogo muito sábio. Não. Aconselho o curso de teologia? Sim, é claro, a gente tem aqui na igreja. Mas esse pleno conhecimento é você conhecer a Deus. Conhecer sua palavra. Por que que antes eu praticava heresias? Porque não tinha conhecimento. No dia que os meus olhos se abriram para o conhecimento divino, acabaram as heresias. Por que que hoje eu cultuo a Deus? Por que que você cultua a Deus hoje? Por que que você saiu da sua casa para vir aqui hoje, para adorá-lo, para louvá-lo? Porque você conhece a Deus. Entenda uma coisa, gente. Vir à igreja não significa dizer que eu conheço a Deus. Mas todos que conhecem a Deus, cultuam a Ele, exaltam a Ele. Por que que eu amo a Deus? Por que que você ama a Deus? Porque você conhece. Você não conhece porque alguém te apresentou. Jó, no seu pior momento de vida. Jó, no seu pior momento de vida, ele disse: eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E vou dizer uma coisa para vocês. Jó conheceu mais a Deus no seu pior momento. Se é plano de Deus, pessoal, ele se apresentar a uma pessoa em seu pior momento, ele vai se apresentar. Se for necessário a pessoa perder para conhecer a Deus, ela vai perder para conhecer a Deus. Se for necessário cair numa cadeia para conhecer a Deus, ela vai cair numa cadeia para conhecer a Deus. Se for necessário cair num leito de dor, cair num hospital, ficar entre a vida e a morte para conhecer a Deus, ela vai cair num leito de morte para conhecer a Deus. Porque a soberania dele. E a coisa mais gloriosa para nós é que hoje nós conhecemos a Deus. Na reunião que nós tivemos com os voluntários na sexta-feira, foi uma reunião voltada para ensino, e o tema era Espírito Santo. Cada um falava uma coisa, a gente vibrava naquela reunião. Poxa, que bacana, é isso mesmo, e tal, fulano falou isso, falou aquilo, que bacana. Quando você vai mergulhando no conhecimento de Deus, você fala: que Deus é esse? Que maravilha é essa? Por que que eu não entendi isso antes? Por que que eu não aprendi isso antes? Mas tudo tem o seu momento, o seu tempo. E o mais glorioso, minha gente, é o homem conhecer a Deus.
Ainda que você esteja no seu pior momento de vida, pode louvar, pode agradecer, porque você conhece a Deus. Amém. Isso é revelado por Ele. O seu filho ainda não conhece a Deus. Ore para que ele conheça. Interceda para que ele conheça. Isso só será possível por revelação do Espírito Santo. Eu posso chegar para uma pessoa e pregar, ensinar a palavra. Eu tenho que pregar. A Bíblia diz que é necessário pregar. Eu posso levar conhecimento de sua palavra, da palavra dele para fulano. Mas quem vai levar o conhecimento aqui, ó, é o Espírito Santo, gente. É aqui, ó. O pastor vai até aqui. Daqui para dentro é o Espírito Santo. Amém. E não adianta forçar. Não queira trazer ninguém pelos cabelos à igreja. Não queira enfiar a Bíblia goela abaixo. Não. O conhecimento vem aqui, ó. No pleno conhecimento dele. Você vê, podem falar mal de Deus, podem falar mal da Bíblia, podem falar mal das igrejas, podem falar o que for. Quem conhece a Deus e ponto final. Amém. Quem conhece a Deus, conhece ponto final. E aí, continuando. Glorioso, né? Nós explicamos apenas um versículo, agora o versículo 16. Desculpa. Versículo 15. 18, desculpa. Obrigado, Carol. Vamos no versículo 18. O que significa? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados aos olhos do vosso coração. O que isso quer dizer? Acompanhe comigo aqui. Segundo a ideia da língua hebraica, o coração significa lugar onde permanecem todos os nossos pensamentos, gente. Olha só o significado disso. Assim, os olhos do coração não falam de olhos do nosso corpo, mas diz respeito à nossa capacidade de percepção. E o que mais? E compreensão. Ou seja, através da sabedoria e revelação por meio do Espírito Santo. Seremos capazes de nos encher da sabedoria de Deus para que os nossos pensamentos sejam claros em nós. Então, entenda uma coisa. O coração tem olho. O coração tem olhos. E quando a revelação de Jesus Cristo vem, o que acontece? Os olhos do coração são abertos. O que leva, gente, uma pessoa a largar a vida errada? O que leva um bandido a largar a vida de crime? Foi a palavra, foi o argumento do pregador, do pastor? Não, simples. Os olhos do coração foram abertos. O que faz uma pessoa conhecer a graça? Os olhos do coração são abertos. Não adianta você querer discutir com ninguém. Não querer você bater boca com a pessoa. Não adianta. Não, gente. Não adianta. Você não vai convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. É Ele quem abre os olhos do coração. Boa, tia. Exato. Os olhos de Paulo foram abertos. Ele perseguiu os cristãos até a morte. Que leva um camarada a largar espada, largar armas.
O que leva um camarada a deixar de ser perseguidor para se tornar um perseguido? Os olhos foram abertos. Glória a Deus por isso, gente. Os nossos olhos foram abertos. Olha a vida que você tem levado. Conversando com os voluntários, acho que foi o João que falou sobre isso. Acho que foi o João mesmo. Que o dia parece que tem 48 horas, João. Que está sobrando tempo. O tempo é o mesmo, o dia é o mesmo. Mas por que o tempo, por que está melhor? Os olhos foram abertos. Ninguém abriu o seu olho, não. A palavra de Deus abriu seus olhos. A palavra abriu seus olhos. Não foi o pastor Joel, não. A gente é apenas um instrumento. Como esse teclado, o Guilherme aqui vem e toca, mas se vier uma outra pessoa que sabe tocar, vai tocar. O som das notas, o dó, o ré, o mi, o fá, o som é o mesmo. O que muda é quem está tocando, é o instrumento. Quem abriu os nossos olhos foi a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não abrir os seus olhos, não vai ser ninguém, minha gente. Não vai ser ninguém. Quando você orar por alguém, peça para Deus, Deus, ilumine os olhos do coração dessa pessoa. Amém. E aí, continuando, qual é a esperança do seu chamamento? O que significa isso? Quando os olhos do nosso coração são iluminados, a primeira percepção que temos é em relação à esperança do chamamento de Deus. Olha que bacana isso. Qual a relação entre chamamento e escolha? O chamamento é o processo pelo qual a escolha vai se tornando cada vez mais real. É algo que está absolutamente sob a soberania de Deus. O resultado disso é que aquele que foi chamado passa a viver dentro de um relacionamento com quem, gente? Com Deus. Esta é uma esperança bem específica, porque se trata não de uma esperança de futuro melhor ao homem, mas uma esperança baseada no chamamento de Deus em relação ao seu escolhido. Essa esperança do chamamento é em prol da concretização da salvação do santo, onde todas as coisas convergem em quem? Em Cristo. Então vamos lá, gente. Escolha e chamamento. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Jesus se o Pai não levar. Então entenda, isso aqui é muito profundo. Chamamento e escolha. Todos os crentes foram chamados. Ninguém foi inserido no corpo de Cristo porque um dia resolveu fazer parte do corpo. Não. Primeiro vem um chamado, e esse chamado se torna real quando há uma escolha. Você se converteu a Jesus. Hoje você está em Cristo porque você quis? Não. Antes da sua escolha, Ele havia te chamado na eternidade. Isso apenas foi revelado no seu coração. A pregação de domingo passado, que antes do ventre materno, Ele já havia nos escolhido. Então, todos que estão no corpo de Cristo foram chamados por Ele. Receberam um chamado. E esse chamado se tornou real quando você escolheu. Então entenda uma coisa, no dia que você entregou a vida para Jesus, no dia que você o assumiu como Senhor e Salvador da sua vida, ali foi a sua escolha fazendo com que o chamamento se tornasse real. Naquele dia, você entendeu que Cristo havia te chamado. Então vem chamamento
e escolha. Essa escolha nos leva ao corpo. E tanto o chamamento como a escolha, ambos se convergem em Cristo. Então hoje, todos nós que estamos no corpo, estamos apontados para Cristo. Todos nós. Pastor Joel, tem pessoas que foram chamadas por Deus e ainda não sabem. Sim. Estão vivendo uma vida promíscua lá fora, uma vida toda errada lá fora. E foram chamados. Mas estão lá fora fazendo tudo de errado, vivendo a Deus dará e foram chamados, sim. E como vai acontecer essa inserção no corpo, pastor? No dia em que o chamamento for revelado, onde? Onde a pessoa vai escolher, eu vou seguir esse caminho. Aí, daquele dia em diante, ela vai entender, eu fui chamada por Jesus. Tem gente que fala assim, se eu conhecesse Jesus antes. Não diga isso. Você conheceu a hora que tinha que conhecer. Tudo tem um tempo, tem o seu propósito, tudo tem um processo. Você que veio de um outro lugar, onde você aprendeu muitas coisas erradas. E você vive assim, se eu tivesse aprendido esse evangelho antes. Não falo isso não, eu falava também, mas eu parei de falar. Eu entendi o seguinte, há um processo, há um propósito. Amém? Por que Moisés foi ao Egito? Por que tinha que ser Moisés? Porque era o único que conhecia o idioma. É o único que sabia conversar com os egípcios. É o que conhecia toda a cultura do Egito. E Deus teve um propósito. Você vê? A mãe dele o deixou num cesto, no rio. E quem encontra Moisés? As filhas de Faraó. Você acha que aquilo foi por acaso, gente? Você acha que aquilo foi por acaso? Então não há nada por acaso. Pastor, eu tive um passado tão sujo. Tão sujo, pastor. Você não tem ideia do que eu vivi lá atrás. Graças a Deus por isso. Faz parte do seu propósito de vida. Faz parte do seu chamado. Amém, pessoal. Que a gente tem mania de falar assim, se eu tivesse os meus 20 anos. Eu com os meus 15 anos. Posso falar uma coisa para vocês? Se eu voltasse nos meus 15 anos e mudasse tudo, eu não estaria aqui agora. Teria mudado todo o restante do percurso. Então Deus sabe o que faz. O chamado é na eternidade. A escolha é revelada aqui no coração. Pronto, acabou. Por que tem gente que assume Jesus nos seus últimos dias de vida? Não sei. O plano é dele, o tempo é dele, o propósito é dele. É igual outro dia numa live, bem no início, uma pessoa falou assim, então quer dizer que agora você está pregando o que é certo. E por que você não tomou essa atitude antes? Por que isso não aconteceu com você antes? Eu virei para a pessoa na live e falei assim, pergunta isso para Deus. Porque foi o tempo dele que ele me revelou. Se me revelou há 3 anos atrás, amém. Se foi agora, amém. O importante é que foi revelado aqui no coração. Ainda que a vontade de Deus seja revelada no último dia de vida. Louvado seja Deus. O ladrão na cruz, o seu chamamento foi revelado horas ou minutos antes, não sei. Isso é glorioso. O chamamento é revelado no coração do homem. Todo crente foi chamado, sem exceção. Se o seu filho foi chamado por Jesus, ele está na vida errada. Não esquenta a cabeça, não. O chamamento vai ser revelado no coração dele. Ore, interceda. Qual a minha parte, pastor Joel? Orar e interceder. Devo parar de orar? Não. Então ele não foi chamado, você não sabe? É uma coisa que cabe a quem? Agora a seguinte pergunta, pastor, quem foi escolhido?
Só no dia a gente vai saber, minha gente. Agora, ninguém sabe. Eu sei que eu fui. Você tem essa certeza que você foi? Eu não posso responder por todo mundo. Só no dia. E aí, para encerrar, vou parar por aqui. Qual a riqueza da glória de sua herança aos santos? A herança aqui se refere à herança de Deus, a herança dos santos. E a herança de Deus são conceitos distintos. A herança dos santos se refere ao prêmio e bênçãos a serem desfrutadas no reino dos céus, que por sua graça podemos desfrutá-los antecipadamente na terra. A herança de Deus se refere aos próprios santos, ou seja, nós mesmos. Assim, o trecho acima se refere à riqueza da glória a ser desfrutada por quem, gente? Pelos santos. Vou terminar agora. Pode os santos, né? Continuando. Ou entre a multidão de santos. E por meio desse versículo, que podemos compreender a dimensão do privilégio de podermos ser chamados de quê, gente? De santos. Entenda, tem gente que não gosta de falar assim, né? Santo. Mas os apóstolos, quando eles se referiam aos membros do corpo, eles chamavam essas pessoas de santos. Por que santos? Santo significa separado. Não, entenda, não é, pode trazer um ar de super santidade, não, pessoal. Todos que estão em Cristo, todos pecadores que estão em Cristo, são santos, foram separados. E olha que glorioso, a herança nos foi dada. Essa herança é a vida eterna. Só que o seguinte, minha gente, essa herança já pode ser desfrutada quando? Agora. Quem diz que vão desfrutar da herança só na glória? Agora. Ô pastor, mas esse mundo está tão cruel, as coisas estão tão horríveis, pastor. O mundo está tão horrível, sim, mas nesse mundo horrível, o crente desfruta da herança que foi proposta. Quero finalizar, porque semana que vem a gente vai continuar essa palavra. Vamos terminar o capítulo 1 na semana que vem. Quero finalizar com o que nós falamos na quinta-feira. Na quinta-feira nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Cada quinta é uma. Quinta passada foi a segunda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Gente, todo mundo chora. Chora porque perde o emprego, chora por uma dor, por um luto, os problemas. Mas, como assim? Os que choram serão consolados. Esse choro não é um choro por coisas e pessoas. É quem chora pelos seus pecados. O choro do arrependimento. E quem chora pelos pecados, quem chora o choro do arrependimento, será consolado. Se você chorou pelos seus pecados, se você já teve o choro do arrependimento, de largar o mundo e se voltar para Jesus, Ele vai te consolar sempre quando você estiver aqui. O consolo começa aqui e termina lá. Porque lá não vamos precisar de consolo. Tem até uma música, vou até mudar. Vou mudar. Não sei se vocês conhecem. Desculpa. Aquela Além do Rio Azul. Sabe? Que lá não haverá choro, Kenny. Nem morte. Nem dor. Não vai ter clamor lá. Ninguém vai precisar clamar lá. Como assim, pastor? A gente vai estar diante de Deus, a gente não vai clamar. Não, porque o clamor é para pedir alguma coisa. O clamor é para... Lá não vai ter clamor. Só adorar. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter morte. Amém? Aqui na terra os crentes são consolados.
lá vamos adorá-lo, louvá-lo. Amém. Chamamento foi revelado aqui na terra, mas esse chamamento se concretiza na eternidade. Então, enquanto estivermos aqui, vamos seguir esse chamado, gente. Chorando, sorrindo, siga o seu chamado. E que nessa caminhada Jesus te console sempre. Fique de pé, por gentileza. Desculpe, Kenny, mudar o repertório. Quem dirige é o Espírito Santo. Amém. Dá para ir nessa? Dá para ir? Pastor Joel, me fala uma coisa. Eu estou aqui assistindo esse culto pela primeira vez. E eu estou me identificando, foi comigo que essa palavra falou. Eu não sei, mas foi comigo. O que você tem a me dizer? Eu quero dizer para você que você foi chamado. Está sendo revelado no seu coração agora. O que você tem que fazer agora? Assumir esse chamado para a sua vida. Assumir essa escolha. Amém? Fecha os olhos. Senhor Deus e Pai. Obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado por revelar ao nosso coração a tua vontade, o teu querer, ó Pai. O Senhor mais uma vez nos mostra que o Senhor é misericordioso. O Senhor mais uma vez nos mostra que quando o Senhor chama, não há quem peça. Ó Deus, eu te louvo por abrir os olhos do meu coração, por fazer entender a tua palavra. E eu sei que do outro lado, aqui nesse culto presencial, aqueles que ainda não foram, sabe, Senhor, não foram iluminados, até então não tinham sido iluminados. Eu creio que hoje aqui, na tua palavra, o coração dessas pessoas foi iluminado, ó Pai. Agora é com o Senhor, Deus. E eu sei que vai chegar um dia que não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver choro. Nós não vamos precisar de consolo na glória, embora o consolo que vamos ter lá, não é um consolo depois de um choro, não, ó Deus, mas é o louvor, a adoração ao Senhor. Eu te exalto, ó Pai. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é fita, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, além do rio azul. Aleluia, Deus. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é fita, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei
de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seus além no rio azul. Diga assim, ó: morte, choro, Aleluia, Deus, cremos. tristeza e dor, Nunca mais, Senhor. nunca mais, nunca mais. Diga: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor.